Olá, então, esta é a leitura para Escorpião, para o mês de novembro de 2015, para quem tem o Sol em Escorpião, ou em Escorpião, ou o Ascendente em Escorpião, ou um stellium, que é um conjunto de elementos dos planetas no signo de Escorpião. Se for esse o seu caso, esta também é a leitura para si. No fim há também 3 cartas possíveis, opção 1, opção 2 ou opção 3, e pode manter uma questão na sua mente agora, neste momento, e fazer essa escolha, opção 1, opção 2 ou opção 3, e depois no fim da leitura geral para o mês, haverá então a resposta à sua questão que colocou agora neste momento. Portanto, relativamente ao mês de novembro de 2015, para o signo de Escorpião, aquilo que nós temos aqui é, como significador, nós temos o 2 de moedas. 2 de moedas pode indicar alguma instabilidade financeira para este mês, também pode indicar não só instabilidade financeira, mas algum tipo de instabilidade emocional, também algum tipo de flexibilidade, capacidade de se adaptar às circunstâncias. Esta carta também tem um significado de saber ver o humor nas coisas, saber ver o lado engraçado da vida, embora as restantes cartas não me falem sobre isso, portanto eu não a vou ler dessa maneira. Aquilo que, na posição seguinte, temos aquilo que ainda não vê, aquilo que ainda não está visível, temos a roda da fortuna, que é um arcano maior, número 10. Aquilo que ainda não está visível é que pode haver uma grande mudança neste mês, o que também explicaria a tal instabilidade a nível financeiro. Portanto, algum tipo de mudança alguma mudança que ocorre assim de repente, que súbita, drástica, a qual não esperava. A carta seguinte está na posição de a raiz da questão, ou a raiz para o mês, digamos. Nós temos o 10 de paus. Se for algo relacionado com trabalho, eu diria que é mais relacionado com a parte profissional, isto poderá querer dizer que está a assumir muitas responsabilidades para si, tem muita tensão na sua vida, está muito cansado porque tem que fazer imensa coisa, tem que fazer, ou sente que tem que fazer as tarefas todas. Há muito trabalho, muitos deveres que tem de assumir. Se é um grande peso nas suas costas. Ou seja, se calhar está a ganhar pouco, ainda por cima tem de fazer imenso, tem de trabalhar imenso. O passado relacionado com este mês, nós temos o 4 de moedas. De repente pensei, está a viver das suas poupanças. Ou seja, o dinheiro que lhe chega não é suficiente e já está a ir às poupanças. Se for, esta carta também tem outros significados. Se for, por exemplo, uma questão mais emocional, mais do foro pessoal, romântico, amoroso, por aí fora, e como ainda por cima é o signo de Escorpião, pode ser, esta carta também tem outro significado. Pode ser uma pessoa que se defende muito emocionalmente, que não mostra, ou que no passado não mostrou aquilo que realmente sentia, que se defendia muito, que não demonstrava, por exemplo, a realidade dos seus sentimentos. O Escorpião às vezes faz isso muito. E isso acabou por determinar a situação atual, em que há uma instabilidade, talvez mesmo a nível emocional, e também o sentimento de que que tem um grande peso nas suas costas. Isto é o passado. Na posição de aquilo que quer, aquilo que deseja, nós temos o 2 de espadas. O 2 de espadas pode ser lido de várias maneiras. Uma delas é, talvez aquilo que queira seja tomar uma decisão. Mas eu não iria ler esta carta nesse sentido. Eu podia ler até esta carta no sentido de aquilo que quer é não tomar uma decisão. Se calhar não está a raiz da questão, que eu já tinha mostrado antes, é o 10 de paus, também tem outro significado, que é a incapacidade de raciocinar. Se calhar sente a tal instabilidade emocional, não está com grande capacidade de raciocinar neste momento, houve uma grande mudança na sua vida
e não quer estar a tomar decisões agora neste momento. É muito cedo, não quer tomar. Portanto, quer esperar mais um pouco. Também ainda há outra possível interpretação, que é incapacidade de encarar a verdade tal como ela é. Portanto, pode ser um desejo de não ver a realidade, porque às vezes nós somos assim um bocado, nós humanos, às vezes não queremos o melhor para nós e esse pode ser um possível desejo, ou seja, não querer ver a realidade tal como ela é, tal como ela se apresenta, continuar a viver assim em algum estado de negação e negando os seus sentimentos até, ou protegendo-se, ou tendo, e o resultado seria a tal instabilidade emocional. Na posição de o futuro próximo, para o mês de novembro de 2015, nós temos o Cavaleiro de Moedas. O Cavaleiro de Moedas, ou de Ouros, ou de Pentáculos, pode implicar, por exemplo, algum tipo de a necessidade de fazer algum tipo de viagem devido a negócios ou por motivos profissionais, pode ser isso. Também pode representar um homem muito prático, muito metódico, muito ordenado, mas que ainda não é bem um adulto. Isto pode ser uma energia tanto para homem como para mulher, não importa, apesar de ser o Cavaleiro de Moedas. O Cavaleiro de Ouros não é tão impulsivo como, por exemplo, o Cavaleiro de Espadas, porque ainda pensa um bocadinho, é um bocadinho mais convencional, mas isto também remete novamente para algum tipo de instabilidade a nível emocional, de alguma maneira. Também é como se este cavaleiro, não sei se está para ver, é assim, fosse em direção a esta instabilidade. Se estivesse a querer fugir dos seus problemas ou usasse alguma viagem ou alguns afazeres profissionais para não encarar a realidade, para continuar a manter a instabilidade. A instabilidade não só a nível emocional, mas a nível financeiro. A instabilidade, por exemplo, se for numa relação amorosa, como se usasse isso como desculpa. Eu não sei, estou apenas a ler todas as possíveis interpretações. Nós temos também, agora, na posição seguinte, temos a pessoa, também representa um nativo de Escorpião, e nós temos a Lua. Novamente, volta a falar de instabilidade emocional, de humores que nunca são os mesmos, talvez por medos e insegurança, medos e inseguranças interiores, o que também explicaria a incapacidade de raciocinar, porque não está a ver as coisas tal como elas são, se calhar não as quer ver, ou se calhar não tem a capacidade de ver as coisas tal como elas são, porque há aqui muito medo e muita insegurança interior. Esta carta também tem outra possível explicação. Também é a carta dos enganos, das decepções, como o representa a si. Não quer ser mal educada nem nada, mas será que está a enganar alguém? Será que está a tentar iludir alguém de alguma maneira? Não, que isso, às vezes isso é necessário, não estou a dizer que não seja necessário. Às vezes, embora ser frontal e ser honesto seja a melhor política, às vezes há situações em que não podemos dizer a verdade toda, às vezes até por questões de segurança, por exemplo. Não sei se há aqui alguma possibilidade, mas talvez haja para alguns a possibilidade de não estar a ser frontal e honesto e direto ou direta com alguém. Está a iludi-lo ou iludi-la, está a enganá-lo, está a enganá-la. Isto é uma possível interpretação, não estou a dizer que seja a única. Na carta a próxima posição é o meio ambiente, ou os outros, e nós temos o 6 de moedas. O 6 de moedas, ou de ouros, pode indicar que está a ajudar alguém ou alguém o está a ajudar a si. Também pode até ser em termos financeiros. Então, se houver algum tipo de engano, ou de ilusão,
ou de mentira que o nativo de Escorpião esteja a fazer este mês, talvez seja necessário, e isto explicaria também esta carta de alguém o está a ajudar. Alguém no seu meio ambiente, não tem que ser necessariamente família, no meio ambiente, com as pessoas com quem lida, talvez o esteja a ajudar este mês de novembro de 2015. Depois temos na posição de medos e desejos e conselho, nós temos o 7 de espadas. Volta aqui a falar-me de algum tipo de engano, de decepção, de ilusão, de mentira. Não contar a verdade, por exemplo. Se calhar é não poder contar a verdade. Se calhar tem que manter a verdade, tem que a manter oculta. Por alguma razão. O conselho pode ser esse, manter a verdade oculta. Eu não lhe posso garantir que é esse o conselho pode ser esse, o conselho até pode ser algo absolutamente que é o contrário disso, que é não haja desta maneira. Agora, se houver motivos de segurança, se houver algum tipo de risco para a sua saúde, às vezes não tem nada a ver com saúde, pode ser algo, sei lá, imagina que está a trabalhar para uma empresa que está a fazer alguma coisa que não devia e você está a trabalhar com a polícia e tem que manter o segredo, senão, ou seja, está a fazer alguma coisa em segredo. Se houver riscos para a sua saúde, se calhar o conselho é realmente manter o segredo. Embora eu continue a pensar que, na maioria dos casos, a frontalidade e a honestidade é a melhor política. É melhor. Na posição de o resultado final, nós temos o mágico. O mágico é uma carta muito boa. Pode ser lida de maneira negativa como aquela pessoa que sabe persuadir os outros muito bem, o mentiroso, o vendedor excelente, aquele que vende os carros usados como se fossem novos. Novamente volto a pensar, se for por motivos de segurança, se está a proteger a si, se está a proteger os seus, eu diria que é mais uma autoproteção, então se calhar este mês você tem a capacidade para se desembrulhar muito bem, tem a capacidade de se adaptar às circunstâncias, dizer sempre a palavra certa no momento ideal, tem o talento para se safar. Portanto, se for para evitar riscos, comporte-se desta maneira, não é? Se as suas intenções não forem as melhores, continuo a dizer, se calhar a frontalidade seria e a honestidade seria a melhor política. Mas isto, como eu já disse antes, isto é uma leitura geral, eu não estou a acusá-lo ou a acusá-la de nada, certo? Seja como for, há aqui algum tipo de instabilidade, há aqui algum tipo de ilusão ou de decepção ou de necessidade de engano e no fim do mês as coisas até não vão correr mal, porque vai ter a capacidade de ter a flexibilidade de se manter à tona, pode-se dizer. Agora, relativamente à sua questão que tem na sua mente, no início da leitura, se escolheu a opção 1, então a carta que lhe saiu foi o carro, que é o número 7, que significa sucesso. Portanto, se a sua questão, isto ligando, por exemplo, a esta leitura, seja o que for que está a ser feito durante este mês de novembro, há algum tipo de sucesso, ou também pode ser uma viagem devido à sua profissão, ou algum tipo de promoção. Imagine que quer ser promovido, não é? Daí a necessidade de se manter caladinho ou caladinha para garantir esta sua promoção. Se calhar está aqui a tentar a tal ilusão e a decepção seria talvez no conseguir angariar os aliados necessários que o suportem na sua causa. Por exemplo, podia ser isso. Seja o que for, agora se for relativamente à sua questão, se colocou uma questão, isto pode ter vários significados. Isto pode significar promoção, sucesso, êxito.
Portanto, é uma carta geralmente muito positiva. Também pode querer dizer a tomada de alguma decisão. Mas, no geral, é uma carta muito positiva. Se escolheu a opção 2, então a carta que lhe saiu foi a Torre. Ligando esta carta aqui à leitura, eu iria interpretar como isto pode correr tudo muito bem ao princípio, consegue realmente levar a brasa à sua sardinha, mas depois as coisas podem acabar por não finalizar da maneira como quer, da maneira como imaginou, e pode haver algum tipo de ruptura exterior, algum tipo de mudança drástica e muito súbita e algo até que não estava nada à espera, pode ser assim um choque. Relativamente à sua pergunta, é mais ou menos é a mesma coisa, seja o que for, pode haver algum tipo de ruptura, alguma mudança muito drástica que acontece assim de repente, uma mudança súbita na sua vida, que pode ser considerada ou sentida como pouco positiva, até como muito negativa, algum choque assim inicial. Notaram normalmente depois desta carta, que é o número 16, segue-se o número 17, que é a estrela, que é a carta da esperança. Ou seja o que for que aconteça, ou relativamente à sua pergunta, à sua questão que colocou, as coisas podem ser sentidas de início como muito negativas, mas depois, às vezes, as coisas melhoram, ou a vida melhora. Às vezes é necessário que velhas estruturas acabem para que novas estruturas mais sólidas sejam construídas, para que você viva realmente a vida que deve viver. Esta carta eu também, por alguma razão, eu associo a uma paixão súbita. É assim, apaixona-se assim muito de repente. Se escolheu a opção 3, saiu o 9 de pentáculos, ou 9 de ouros, ou 9 de moedas, que denota uma senhora, isto é a imagem, isto pode ser um homem como pode ser uma mulher, de grande independência, com grande independência, ou seja, isto pode ser independência emocional, mas também pode ser independência financeira. Portanto, ligando com esta leitura, se houver aqui algum tipo de engano, de decepção, de ilusão, de não estar a dizer as coisas tal, de esconder alguma coisa, pode ser que o resultado seja a sua... Pode ser que as coisas lhe corram muito bem para si e pode resultar em algum tipo de acréscimo a nível financeiro, acréscimo de salário, por exemplo. Agora, relativamente à sua questão, isto, se abrir, por exemplo, se abrir um negócio, se tiver um novo empreendimento, vai conseguir viver dele, vai ter alguma estabilidade a nível financeiro, a nível monetário. Se for, vai necessitar de muita autodisciplina para o poder fazer. Esta carta também está relacionada com o conseguir dominar as nossas paixões para fazer o trabalho que é necessário fazer. Se for relativamente a um relacionamento, relativamente a uma pessoa, essa pessoa pode ser uma pessoa que se domina muito bem as suas emoções, que é muito, de alguma maneira, que é um bocadinho independente, emocionalmente muito independente, não precisa tanto dos outros. Está contente com consigo próprio ou consigo própria. Ou seja, não é o género de pessoa que é codependente. Ok? Esta então é a minha leitura para o signo de Escorpião para o mês de novembro de 2015. Se quiser uma leitura comigo, basta enviar-me um e-mail para duniazad@gmail.com. Duniazad é com Y. E é tudo. Muito obrigada.